eu tenho um respeito muito grande em relação, principalmente, às pessoas que queiram defender o direito das mulheres, né? Eu acho que o princípio básico é o respeito. A gente tem mesmo que estar sempre ao lado das pessoas. Eu não digo menos favorecida, porque eu acredito que as mulheres, elas não são menos favorecidas, elas têm os direitos iguais, preservados, que devem ser respeitados. Mas a gente vive com uma cultura, infelizmente, um pouquinho ainda arcaica em relação a isso, né? Do homem ser o que manda, o que faz, o que acontece, e os direitos das mulheres ainda ficam um pouquinho ainda abaixo, que é uma coisa totalmente errada que a gente precisa mudar culturalmente o pensamento das pessoas. Você, hoje, o que você acha que as mulheres conquistaram? Eu sei que sim, muitos direitos, mas ainda tem muito por conquistar. A gente vê ainda que existem pessoas que passam um pouquinho dos limites em relação a esse respeito, né? As pessoas que convivem dentro de um lar, elas se acham proprietárias das mulheres, elas se acham donas do direito de falar e fazer o que quer, principalmente dentro de um relacionamento entre um casal, né? Você hoje acredita que as mulheres, elas têm sido mais respeitadas, o direito delas tem sido mais preservado? E como que eu consigo diferenciar uma mulher empoderada de uma feminista? Tá. Bem, vamos lá. Vou explicar um pouquinho o que eu penso em relação à questão histórica. E eu, como uma boa mulher, típica mulher, eu falo bastante. Você pode intervir em algum momento para fazer alguma observação. Mas deixa eu falar, assim, o que eu sempre falo, quando eu costumo falar muito sobre essa questão do empoderamento, do direito das mulheres, e eu vejo isso como uma questão histórica e cultural. Começa a partir daí. Os homens sempre tiveram direitos e acessos a tudo. As mulheres, elas tiveram que conquistar os direitos ao longo dos anos, né? Então, assim, por exemplo, não faz nem 100 anos que as mulheres podem votar. Para a gente conseguir ter acesso às escolas, a gente teve que ir atrás, ir às ruas, lutar para poder as mulheres conseguirem ter acesso à escola. Até pouco tempo atrás, as mulheres ainda usavam o mesmo número de documento que os homens, era o mesmo CPF. Para as mulheres viajar para um outro país, por exemplo, elas tinham que pedir uma autorização para o marido no passaporte. Ou então, para ela trabalhar, ela também precisava de uma autorização na carteira de trabalho. Todas essas leis, elas foram acontecendo de 1930 e pouco para cá, ou seja, é muito recente. Se você for parar para analisar, que a minha avó, por exemplo, ela já é falecida, mas os nossos avós, pais, mães, são dessa mesma época, vieram culturalmente de um momento em que os homens sempre foram vistos em lugares diferentes, de mais poder, e uma questão de mais segurança e mais força do que as mulheres, né? Para você ter uma ideia, o nosso Código Civil de 2002, que foi alterado em 2002, até 2002, ele ainda tinha um termo que era pátrio poder, que dava o poder familiar somente ao homem, ele poderia decidir coisas dentro da família. Aí em 2002 foi alterado para pátrio poder. Para as mulheres conseguirem divorciar, a lei do divórcio foi em 1977. Ou seja, antes disso, a mulher ela era considerada desquitada, que é um termo que a gente escuta, a gente conhece ainda. Então, assim, a mulher ela sofria um preconceito por passar por isso, né? Então, assim, para a mulher ter direito ao voto, para ter direito a ser candidata, para ter direito a leis trabalhistas, né, que também é uma questão mais recente. Por exemplo, para ela ter licença maternidade, que era uma coisa que não existia. Então, assim, pensa comigo, de quão pouco tempo isso tudo aconteceu. Então, até por uma questão histórica e estrutural, a gente ainda tinha essa visão de preconceito de que a mulher foi galgando muito para chegar no seu espaço.